Continuando o nosso resumo da primeira semana de Geometria Analítica e Álgebra Linear, um conteúdo importante a se revisar também é o conteúdo de vetores. Tá? Então, vetores vai ser muito utilizado, né, daqui para frente. Você já tiver alguma prévia aí, né, nas semanas posteriores. Então, o vetor é um assunto muito importante e toda a geometria analítica ela sofre um tratamento vetorial desde o momento em que você aprende o que é um vetor. Tá? E novamente eu vou fazer aquela revisão de vetor sobre a dimensão, tá? Sobre o espaço. Então em R2, né, no plano, assim como no espaço, o vetor ele é dado por uma diferença entre pontos, tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho aqui o ponto A e aqui eu tenho o ponto B, tá? O vetor é exatamente, né, um segmento orientado que parte de um ponto até outro, tá bom? Então, se a gente representar dessa forma, o AB, tá? A gente coloca uma flecha em cima e ele ganha então a notação de vetor, tá bom? Geralmente a gente não atribui, né, ao AB essa nomenclatura de vetor e utiliza, né, as letras V, U e W geralmente para indicar um vetor. Então vamos chamar então o vetor correspondente de A até B do vetor U, tá bom? Então é dessa forma que se encontra um vetor. E como que se encontra as componentes do vetor? Né? Em R2, como estamos trabalhando em duas dimensões, dado então um ponto A do tipo 2 e 3 e um ponto B dado por 2 e menos 1. Tá? Se eu quero determinar o vetor AB, eu vou pegar o ponto onde chega o vetor, onde direciona o vetor, onde aponta, nesse caso é o B, e vou subtrair do ponto A, tá bom? Então o vetor é obtido pela diferença entre dois pontos, tá bom? Então se eu quero de AB, eu faço B menos A. Subtraindo os pontos, né? Quem é a abscissa de B? 2. Menos a abscissa de A. 2 menos 2 dá 0. Ordenada de B, menos 1. Vou subtrair com 3. Então vai ficar menos 4. Certo? Menos 1 menos 3 fica menos 4. Então eu acabei de encontrar o vetor AB que eu posso chamar do vetor U ou de um vetor V. Tá bom? Uma regra importante aqui é que a forma em que você dispõe, né, o A e o B, ele indica o sentido desse vetor. Tá? Então o vetor BA ele é diferente do vetor AB. Tá? Embora ele tenha a mesma direção e módulo, tá? ele tem sentido oposto. Tá? Então quando você efetua a diferença de A menos B, você verifica isso. Tá? Quem é meu A? Meu A é 2 menos 2 dá 0. 3 menos 1, esse menos fica mais, então fica 4. Né? Então perceba que de fato, né, foram vetores opostos. Vetores que têm sentidos diferentes são ditos vetores opostos, como é o caso do vetor U e V. Tá bom? Então você pode fazer a seguinte relação, tá? O vetor AB ele é igual ao vetor BA, só que com sentido trocado, tá? Essa relação é válida, tá bem? Então é assim que a gente encontra vetores em R2, tá bom? Efetuando uma diferença de pontos. E daí tem umas características importantes para se observar um vetor, tá bom? Então, dado num plano cartesiano em duas dimensões, eu tenho esse vetor aqui, tá? Então aqui está o meu vetor, eu vou chamar esse vetor aqui de W, tá? Meu vetor W. Então, um vetor ele tem sentido, ele tem direção e ele tem módulo, que é o comprimento, tá? Então o primeiro, o comprimento, é exatamente, né, o módulo de um vetor, ele é o comprimento desse vetor.
Então, de fato, é a distância do ponto de origem até o ponto de chegada desse vetor. Tá? Então, essa distância aqui é exatamente o módulo do vetor. Tá bom? E a gente representa como norma, tá? A norma do vetor é o mesmo que o módulo. Isso aqui vai dar o comprimento. Tá? Então, é dessa forma que você encontra o comprimento do vetor. Numericamente, basta você extrair a raiz quadrada das componentes ao quadrado desse vetor. Tá? Como em R2, nosso vetor só tem duas componentes, A e B, né, x e y. Então você vai elevar ao quadrado essas componentes, somar e extrair a raiz quadrada. Isso vai dar um valor, né? Isso aqui vai dar um valor real. Ok? Então é assim que se encontra o comprimento e o módulo do vetor. Tá? Embora vetores possuem, né, sentidos opostos, eles possuem o mesmo módulo, porque quando você eleva ao quadrado, né, esses sinais aqui, esse sinal negativo, ele vira positivo. Tá bom? Então, embora um vetor aponte para esse lado ou aponte para esse lado, ele vai ter exatamente o mesmo comprimento. Tá? Então, deixa eu apagar esse resuminho aqui. Bom, o que é sentido? Né? O pessoal tem muita confusão no que é sentido e direção do vetor. Tá? São questões em que é difícil você definir, né, com o vetor trabalhando principalmente no espaço, tá bom? Mas a direção, eu poderia dizer o seguinte, tá? A direção de um vetor é exatamente essa inclinação que ele tem com o x, por exemplo, tá? Então, esse vetor aqui, ele tem uma inclinação θ. Eu poderia estender um outro vetor sobre esse um pouquinho maior. São vetores que possuem a mesma direção. Tá? Poderia representar aqui embaixo, tá? Desde que você faça, né, a projeção da reta e você vai ter a mesma direção. Tá? Então, direção eu vou colocar entre aspas, seria então esse argumento, tá? Esse θ aqui. O sentido, tá? O sentido é exatamente para onde aponta a flecha. Tá? Então, eu poderia ter esse sentido aqui no meu vetor, como eu poderia ter esse sentido aqui. Tá? Começar no ponto de chegada do outro vetor, com fim no ponto de origem do outro vetor. Tá? Então essa é a questão de sentido. Tá bom? Se você fosse escrever um vetor sobre o eixo x, né, você poderia pensar, é direita e é esquerda. Tá? Então se aponta para a direita ou se aponta para a esquerda. Mas como a gente trabalha, né, em todo o plano, né? Então não tem como, digamos assim, utilizar esse argumento do sentido de esquerda e direita, tá bom? Mas basicamente é para onde aponta o nosso vetor, tá bom? Então o resumo dos vetores em duas dimensões aqui está expressa, tá? Uma coisa importante, tá? Que eu vou apagar aqui em cima, vou apagar essa parte aqui para a gente estudar um pouquinho as propriedades desse vetor em duas dimensões. Tá? Há um conteúdo muito importante dentro dos vetores, que é a dependência desses vetores. Tá? O que a gente chama de linearmente independente ou de linearmente dependente. Tá? Isso aqui é extremamente importante. Tá? Ambos estão ligados no seguinte. Tá? Se você tem um conjunto de vetores, tá? U1, U2, U3, perdão, colocar embaixo, né? Aqui a flechinha. E daí você tem que verificar se esses vetores são linearmente dependentes ou linearmente dependentes. Tá? Então esses vetores, para você ver a classificação, você vai recair num sistema linear. Por isso que a gente se aprende, né, sistema linear antes de ver vetores. Então você vai fazer o seguinte, você vai ter um alfa que multiplica esse primeiro vetor da base, mais um beta vezes o segundo vetor da base, mais botar um gama que multiplica o terceiro vetor da base. E isso é igual a zero, né? Então, ó, perceba que é um sistema
cujas variáveis nós temos aqui, que é da base do vetor, e nós temos, né, os coeficientes alfa, beta e gama, que são coeficientes reais. Tá bom? Então ele vai ser classificado como linearmente dependente, tá? Se a única solução para esse sistema é se esse alfa, beta e gama forem exatamente o vetor nulo. A gente chama de solução trivial, né? Se você colocar zero aqui, obviamente você vai obter todos os zeros. No entanto, tá? Se existir, diferente da solução trivial, valores para alfa, beta e gama, tá? Se existir valores diferentes do vetor nulo, ele é dito então linearmente dependente, tá bom? Então você vai trabalhar com essas combinações, entendido? Então você vai ter aqui vetores, né? Você vai ter componentes em x e y. Você vai montar um sistema com isso. Se esse sistema for possível e você encontrar outra solução além da solução trivial, que é todos os termos serem zero, esse sistema vai ser classificado como linearmente dependente, tá bom? Então, se só existe a solução trivial, ele é classificado como linearmente independente, tá? Agora a gente precisa avaliar, né, principalmente no espaço V2, né? Isso é importante, no espaço V2, que é a configuração dos vetores em R2, tá? Um conjunto, tá? Isso aqui eu vou colocar como itens aqui. O primeiro item é um conjunto, né, de um vetor único, por exemplo. Vou colocar aqui o vetor U1, tá? Ele vai ser LD, tá? Ele é linearmente dependente se ele for o vetor nulo, tá? Exclusivamente isso, tá? Esse U ele tem que ser o vetor nulo. Se for qualquer outro vetor diferente do vetor nulo, nesse conjunto de um vetor, ele é considerado linearmente independente, tá? A segunda condição, tá? Vocês me permitem apagar aqui em cima, tá? Porque eu acho que fica mais fácil eu explicar com mais espaço aqui na lousa, tá? Então, novamente, tá? No espaço V2, que é os vetores em R2, um conjunto, tá? Um conjunto de um único vetor, ele vai ser LD, se e somente se esse componente do vetor for o vetor nulo. A segunda condição é que se você tem um espaço não mais com um agora, mas com dois vetores, o 1 e o 2, tá? Ele vai ser LD se esse U1 puder ser escrito como uma combinação linear de U2, tá? Para todo K pertencente aos reais. O que significa? Isso aqui são vetores paralelos, tá? Então, se você conseguir escrever o U1 como combinação linear do 2, ele é considerado, então, esse conjunto de vetores, ele é considerado como linearmente dependente, tá? Porque existe aqui uma relação de dependência entre esses vetores, tá? Agora eu posso apagar essa parte aqui embaixo. Terceiro item para observar, e é um item bem interessante, tá? É que qualquer conjunto que tenha mais que dois vetores, tá? Então, o 1, o 2 e o 3 é sempre LD. Tá? É sempre LD. A gente fica pensando muito, né? Poxa, mas para ser LD tem que ter uma combinação linear desses três vetores. Mas se você enxergar isso num plano, tá? Fica até fácil de você entender por que mais de três vetores é possível efetuar essa combinação. Tá? Então, supondo que você tem aí, né, um plano x e y. Tá? Eu não vou colocar todos os vetores saindo da origem. Então perceba, você pode ter esse vetor aqui, você pode ter um outro vetor aqui em cima
e um outro vetor aqui embaixo, tá? Deixa eu fazer de outro jeito aqui. Um vetor aqui para cima, tá? Você pode perceber que às vezes não vai fazer muito sentido esses três vetores assim e são linearmente dependentes, né? Ser linearmente dependente é que existe então aí uma forma de decompor esses vetores um no outro. Mas se você começar a projetar um vetor em cima do outro, né? Por exemplo, transladar esse vetor para cá, certo? E depois você fazer outra translação desse vetor para cima, esse processo de translação, tá? Talvez aqui encurtar o vetor ou modificar um pouquinho ele, esse processo quem faz é aquele alfa, beta e gama, sabe? Quando você resolve aquele sistema, é exatamente aqueles parâmetros que modificam o tamanho do vetor, tá? Para que quando eles colocados em independência, eles acabam resultando em zero, tá bom? Isso é possível você fazer com três vetores tranquilos, tá? Então, basicamente, essa é a ideia. Não sei se deu para entender muito, né, com esses vetores aqui, mas essa é a questão. Se você, né, transladar ou multiplicar por -1, trocar o sentido desse vetor, você consegue ordená-los, né, e deixar eles numa dependência, que é encontrar aqueles valores de alfa, beta e gama. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu poderia rotacionar, poderia inverter o sentido, botar para cá, depois esse vetor vinha para baixo e voltaria no zero, por exemplo, né, para fechar aquela nossa equação homogênea. Tá bem? Então, basicamente, essa é a ideia que a gente tem, que todo conjunto de vetores que é maior que a dimensão do espaço que você está trabalhando com o vetor, ele sempre vai ser linearmente dependente, tá bom? Então aqui finalizamos para R2. Para R3, né, tem o mesmo sentido, basicamente se aplica, né, aquelas mesmas construções que nós efetuamos no layout anterior, tá? Só que agora você vai ter uma componente a mais no vetor, tá bom? Então o seu A, por exemplo, ele vai ser um vetor do tipo 2, 0 e 1, e o seu B, ele vai ser um vetor do tipo 3, -1 e 4, né? Uma componente a mais do vetor. Então o vetor continua, né, sendo obtido, né, pela diferença entre os pontos. Então aqui você obtém B menos A e você vai encontrar o vetor, né? Então 3 menos 2 dá 1, -1 menos 0 menos 1, 4 menos 1 dá 3. Então é dessa forma que você encontra um vetor a partir de dois pontos em R3, tá? Só que em R3 a questão da direção e do sentido, né, eu não tenho como associar ali uma inclinação, tá? Eu teria como associar uma inclinação, deixa eu desenhar de novo aqui, x, z e y. A inclinação do vetor agora seria comparada ao plano xy, tá? Então a todo esse plano. Então, um vetor, eu tenho aqui meu plano xy, então a direção dele está ligada à inclinação com esse plano, tá bom? E novamente, né, nós encontramos o módulo de um vetor em R3, deixa eu botar aqui, né, por exemplo, o módulo de um vetor W em R3, pela norma, né, que é a soma do quadrado das componentes e depois eu extraio a raiz, tá bom? Isso é norma. Direção e sentido, né, são exatamente aquela mesma explicação que eu fiz, né? Só que no plano a direção era baseada na inclinação com o eixo x, tá? Na verdade basta ter um eixo de referência para calcular a direção, tá? Nesse caso aqui você pode ter vários planos, né, para fazer isso. Você pode utilizar o plano x, y, y, né, que é o plano que só tem z para cima e z para baixo, para ver essa inclinação. Mas enfim, é exatamente aquilo que eu falei. É a inclinação, né, que esses vetores têm. Então se eu tenho um vetor, tomando aqui como plano, né, se eu tenho ele inclinado um pouquinho para cá e outro para cá, eu tenho vetores que têm direções contrárias. Agora se tem basicamente
né, a mesma direção, são vetores que são paralelos, tá? Que possuem a mesma direção, porque eles sempre vão seguir e nunca vão se cruzar, tá bom? Dito isso, nós também temos que analisar, né, aquela condição do espaço vetorial em 3 dimensões, tá? Assim como em V2, né, que era em R2, se você tem um conjunto de um único vetor, tá? Isso aqui vai ser LD se, tá, o vetor 1 for exatamente o vetor nulo. A questão 2, tá? Se você tem então aí um par de vetores, né? Um conjunto aí com 2 vetores, o 1 e o 2, eles vão ser LD se tiverem a mesma direção. O que significa ter a mesma direção? Que são paralelos, ou seja, você pode escrever o U1 como uma combinação linear de U2, tá? Isso é condição para serem paralelos. Vou apagar aqui em cima e vou continuar aqui o item 3, tá? O item 3 agora dado, né, U1, o 2 e o 3, perdão, o 3, tá? Eles vão ser LD, tá? LD, se eles estiverem sobre o mesmo plano, tá? Na verdade, se eles forem paralelos a um plano comum, tá bom? Então eles têm que ser, vou colocar, né, paralelos a um plano. Como que isso a gente vê na prática, né? Então perceba, eles vão ser LD. Eu posso, né, dar o exemplo se eles estiverem inseridos no mesmo plano, tá? Ou esses vetores poderiam estar aqui num outro plano, só que é paralelo a esse, tá? Então existe essa condição de ser linearmente dependente se esses vetores são coplanares, é o que a gente fala, né? Se eles estão inscritos sobre o mesmo plano. Porque daí fica igual aquela condição que a gente viu em R2, lembra? Em R2 você só tem um plano, né? Que é o plano XY. Então quando você tem 3 vetores lá em R2, no único plano, a gente viu que é sempre LD. A mesma coisa se aplica aqui. Se esses vetores estão num plano, né? Paralelos a um plano, ou melhor, que são coplanares, esses vetores vão ser LD. Tá bom? E da mesma condição da anterior, né, o item 4, se você tiver um conjunto com mais de 3 vetores em R3, eles sempre vão ser LD. Porque quando o número de vetores é maior que a dimensão do espaço vetorial, sempre vão ser LD. Tá bom? Então, vou botar assim. Maior que 4 vetores, vou botar assim, né? Mais que 4 vetores, é sempre LD. Ok? Então com isso finalizamos o resumo de vetores, né? Analisamos vetores em R2 e R3, novamente, né? Com mais dimensão a gente perde a representação gráfica desses vetores, mas aí que está, né, a álgebra linear, que ela trabalha, então ela não se restringe a essas dimensões R0, R1, R2 e R3, né? Ela trabalha com qualquer dimensão, porque ela consegue então aplicar todas essas propriedades que valem para essas dimensões menores para as demais, tá? Só não é possível representar isso analiticamente.